De volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, uma segunda-feira de inícios assim de trabalhos um pouco mais vultuosos, né? Da CPI, dos contratos, CPI da propina aqui na Câmara de Campinas, né? Tiveram algumas reuniões, uma depois definiu um relator e agora essa movimentação um pouco maior. A reunião mesmo oficial está marcada para quarta-feira. Porém, hoje tem o trabalho de ir até o Ministério Público e falar lá pro homem. Dá pra passar uma documentação, aquele áudio na íntegra, pra gente conseguir entender aí e dar esses primeiros passos da CPI. Mais ou menos isso, né, Felipe Pereira? Muito bom dia. É isso, Paradela. Bom dia pra você e pra quem acompanha o CBN Campinas. Porque, de fato, assim, o trabalho ele já começou, evidentemente, desde o dia que houve aquela primeira reunião na semana passada e tal. Mas é o trabalho, assim, de pedir os documentos, de pedir as coisas, até chegar tudo isso, não é? Então, hoje, de fato, é um primeiro trabalho a campo, podemos dizer, dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar os contratos da Câmara de Vereadores e que podem ter aí sido alvo de cobrança de propina. O objetivo da ida dos integrantes ao Ministério Público é justamente esse, bater na porta e ver como é que tá tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, né, porque vai ser à tarde. Como é que tá? E saber quais são as informações que podem ser compartilhadas pelo Ministério Público com a Câmara de Vereadores sobre o andamento dessas investigações. A gente lembra que a Operação Lambuja aconteceu na casa do Zé Carlos, na Câmara, no Teatro Bento Quirino, na casa e no escritório do Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais, e que algumas coisas foram apreendidas, alguns documentos foram apreendidos e tal, e todo esse trabalho está sendo apurado ainda, tudo isso está sendo levantado pelo Ministério Público. Até justamente para poder dar mais embasamento às investigações. E o outro objetivo, não só pegar as informações que já se tem, o que motivou a operação, os detalhes eventualmente, é justamente obter a íntegra dos áudios que foram gravados pelo Celso Palma, empresário Celso Palma, durante algumas reuniões com o Rafael Creato e com o Zé Carlos. Aliás, a reunião com o Rafael Creato aconteceu no escritório em Jundiaí, por isso houve o mandado de busca e apreensão no escritório em Jundiaí. Basicamente, esse vai ser o principal foco dessa tarde, não é? Os integrantes da CPI com o comando aí de Paulo Gaspar, que está na presidência da comissão. Foi ele, inclusive, quem intermediou essa reunião. Não sabemos ao certo se todos os 6 integrantes vão ou se vai um ou outro. O presidente é certeza que vai. O Paulo Gaspar é certeza que vai. Paulo Gaspar e o relator, né? Muito provavelmente também. O Major Jaime é muito provável que também vá. Lembrando que hoje tem sessão, inclusive, né? Então, logo depois da reunião, provavelmente já vai direto aí pro Teatro Bento Quirino para poder fazer a sessão ordinária desta segunda-feira. Outro detalhe que você comentou, não é? Na quarta-feira tem uma reunião ordinária da CPI, foi definido esse processo aí de reuniões às quartas-feiras, às 2h da tarde, apenas como uma questão mais protocolar para poder justamente prestar contas, para poder conversar e até, querendo ou não, ter uma divulgação mais ampla aí do que está sendo levantado até o momento. Mas outras reuniões, é claro, podem acontecer em outras datas, se houver necessidade. É bom reforçar isso, porque foi uma coisa que gerou até alguma celeuma. Como você disse, é uma reunião ordinária, aquela marcada toda semana, tem que ter pelo menos uma reunião. Por exemplo, quando forem marcar os depoimentos, isso não significa que vai ser exatamente na quarta-feira, às 2h30 da tarde. Isso. Pode ser que tenha numa quinta-feira pela manhã, numa sexta-feira à tarde, em qualquer momento. Do horário, vai depender bastante também dos próprios depoentes. Exato. A agenda bater, tudo certinho. E aí essa reunião que acontece toda quarta-feira, pelo menos uma reunião a CPI vai fazer. Que foi isso que foi decidido, pelo menos para poder ter ali uma base, para ter o tapete ali estendido, para poder justamente falar, nós vamos fazer em tal dia, tal horário, vamos conversar até com a transmissão da TV Câmara, justamente para que todo mundo tenha acesso ao que está sendo apurado pela CPI. Então é isso. Então hoje, esse primeiro
É uma o primeiro expectativa passo muito nessa, grande. agora nessa investigação, né? Isso, agora é que a CPI Isso. começa a se debruçar de fato sobre as denúncias. Há uma expectativa bastante importante e eu diria muito otimismo até por parte dos integrantes da comissão em ter mais detalhes sobre isso e especialmente conseguir os áudios na íntegra. Porque Zé Carlos disse quando pediu o afastamento, não é? A propósito, antes disso, tá acabando o prazo de 30 dias do afastamento dele. Então ainda tem uma outra expectativa também se ele vai pedir mais um prazo de 30 ou se vai... A gente conversou aqui no CBN Campinas na semana passada, na quinta-feira, com a presidente em exercício Débora Palermo. Ela mesma citou essa possibilidade, né? Porque ela assinou como a posse no dia 28 do mês passado. Então, tá aí praticamente um pouco mais de 10 dias para o fim desse mandato de exercício, né, da presidente. Aí vai depender realmente se o presidente Zé Carlos vai pedir uma prorrogação nesse afastamento. Lembrando que ele se afastou das duas posições, tanto como presidente do Legislativo, mas também da função legislativa. Ele é o vereador afastado. Mas como ele pediu por 30 dias, não precisou colocar um suplente no lugar. Então, tudo isso está sendo nos bastidores, imagino, conversado. A presidente disse que não conversou com o presidente Zé Carlos, presidente afastado, nesse período. Não tem tido qualquer tipo de contato, nem ele tem ido na Câmara, está bem recluso realmente, segundo Débora Palermo, mas imagino que nos bastidores, entre as pessoas mais próximas, os políticos mais amigos, essa discussão deve estar sendo realizada, principalmente para saber qual é o destino da própria casa, né? Como é que vai ser essa movimentação, porque de qualquer maneira... algo vai ter que acontecer. Se acontecer um retorno de Zé Carlos à cadeira do Legislativo e na cadeira de presidente da Câmara, os holofotes todos voltam para aquele cargo, para a situação da Câmara, por que ele está presidindo, sendo que ele está sendo investigado, não só mais no Ministério Público, como pelos próprios pares. Então, é uma situação um pouco mais complicada neste exato momento. Aí, só para completar o raciocínio, o Zé Carlos disse que os áudios foram tirados de contexto. Então, esse é o objetivo que a CPI quer ter a íntegra para poder justamente analisar tudo. E essa é a posição mesmo, tem todo o direito à defesa, tanto no Ministério Público quanto agora na CPI que está instalada na Câmara de Campinas. Muito obrigado, Felipe Pereira, pela participação. Você volta aqui ao longo do CBN Campinas. Daqui a pouquinho eu tô de volta.